noite, pessoal. Começando mais uma transmissão aí para tirar mais um lote grande de dúvidas de vocês, né? Faltam menos de 2 semanas para o dia D, então é necessário esse esforço da minha parte aqui e de vocês também ter que me aturar mais uma hora e pouco, né? O vídeo da semana passada, não sei se todo mundo já está sabendo, eu sempre salvo os vídeos e publico no YouTube. O vídeo da semana passada deu um problemão aí, deu uma trava, se perdeu praticamente tudo, né? Perdi 3/4 do vídeo, tá? Tô regravando aos pouquinhos dentro das minhas possibilidades de horário, que não são muito amplas, né? E vou em seguidinho eu vou publicar no YouTube para todo mundo, tá? Esperar mais 2, 3 minutinhos aí até o pessoal entrar e aí a gente vai conversando. Bom, pessoal, então vamos começar. Tá? O tempo é curto e a matéria é longa, como eu costumo dizer, são 31 questões aqui, né, variadas. Algumas delas se desdobram aqui, daria quase para dar uma aula sobre algumas, mas eu vou ser objetivo, né, já não tá mais não estamos mais no tempo de ter aula, agora é hora de revisão mesmo, assuntos pontuais, né? O que vocês tinham para aprender, vocês já aprenderam, agora é só realmente o momento de lapidar. Vamos lá. Questão 1. Para quem não está acompanhando, essa aula vai estar no YouTube também, se Deus quiser, se não tiver nenhum problema na hora de baixar, tá? Eu tenho por hábito, depois de concluir a aula no Periscope, eu baixo ela e salvo no YouTube, publico no Facebook, né, deixo o link lá disponível no meu blog também. A da semana passada a gente teve um probleminha, mas eu estou resolvendo, eu estou regravando as respostas às questões e vou publicar em poucos dias, tá? Então, vamos lá. Tá? A primeira pergunta, eu botei todas as perguntas na minha página lá no Face, tá? É facebook.com/prof.cassius, quem ainda não acessou tá lá. Lá estão todas as 31 questões que vão ser respondidas hoje, tá? Quer dizer, vou responder 30, tem uma que, para ser bem sincero,
Eu não tenho a resposta, mas vou abordar de qualquer maneira e explicar por que eu não tenho como dar uma resposta definitiva, tá? A primeira, então, é como responder a esta questão? É uma questão do concurso para Procurador do Trabalho de 2009, um dos melhores cargos do Brasil. Não é permitida a acumulação do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. A dúvida é se é para responder essa questão certa ou errada. E por que existe dúvida? Porque esta é a literalidade do artigo 124, parágrafo único da Lei 8.213, a nossa velha LBPS, né? Mas no regulamento, lá no artigo 167, se a minha memória não me falha, temos uma redação diferente. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência. Auxílio suplementar e abono de permanência são benefícios que já estão extintos, né? Não acredito eu que não exista mais ninguém recebendo esses benefícios hoje, não vou me aprofundar nisso. Mas está incluído aqui expressamente o auxílio-reclusão, que não está lá na LBPS. Então a dúvida é um enunciado que simplesmente reproduza o artigo 124, parágrafo único da Lei de Benefícios. Não é permitida a acumulação de seguro-desemprego com qualquer benefício, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente. Deve ser considerada certa ou errada? Na prova do INSS eu consideraria certa, tá? A gente está tratando de uma prova de nível médio e o foco ainda é a literalidade normativa, tá bom? Como esse enunciado só reproduz uma disposição expressa de lei, a gente não tem como considerar incorreto, tá? Ah, mas não é o que acontece na prática. Na prática, o auxílio-reclusão também pode ser acumulado. Sim, pode. E se nós tivermos uma questão que acrescente o auxílio-reclusão, podemos considerar correta, tá? Mas eu não tenho como dizer que está errado um enunciado que é mera cópia da legislação, tá bom? Questão número 2, também dúvida numa questão da FCC para o TRT da 5ª Região, Bahia, né? Está falando de uma empregada doméstica, Zélia, empregada doméstica, trabalhou durante 20 meses, assim, devidamente registrada, até 31 de março de 2013, quando ela foi demitida sem justa causa. Então ela saiu do emprego em 31 de março, a partir de 1º de abril ela estava desempregada. Em maio do mesmo ano, ela engravidou. Por ocasião do nascimento de seu filho Lucas, previsto para o mês de fevereiro de 2014, ela receberá integralmente o salário maternidade, já que para esse benefício não há carência e a condição de empregado ativo é irrelevante e ela se encontra no período de graça mantida a condição de segurado. Tá. Esse enunciado faz uma confusão, assim, uma mistura da legislação com a instrução normativa, tá? Não fui pesquisar o edital do concurso para ver se a instrução normativa do INSS estava expressamente exigida lá, não vem ao caso, tá? Mas o fato é o seguinte, nós sabemos que o salário maternidade é um benefício que não depende de carência para empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, né? E a instrução normativa da INSS diz o seguinte, se for uma empregada em período de graça, uma empregada doméstica em período de graça ou uma trabalhadora avulsa em período de graça, também tem direito ao salário maternidade sem carência, tá? Esse é o caso da questão aqui, essa questão está correta, né? Mas a dúvida da aluna era a seguinte, minha dúvida é o integralmente que está na resposta. O certo, no caso do desempregado, não seria 1/12 da soma dos 12 últimos salários? Sim, tá? Tem um errinho de interpretação aí. O integralmente quer dizer que ela terá direito a receber todo o benefício, os 4 meses e meio, né? Os 4 meses e mais
o 13º proporcional, tá? O integralmente não quer dizer que ela vai receber o equivalente ao seu salário integral. Integralmente ela vai receber o benefício durante todo o tempo que é devido, tá? Realmente, como ela está desempregada, ela está no período de graça, ela não recebe o valor correspondente ao seu salário integral, tá? Ela vai receber uma média, a média aritmética simples, 1/12, na verdade, da soma dos 12 últimos salários apurados em um período não superior a 15 meses. É isso que diz a lei. Como a Zélia, no caso, lá na data do parto, em fevereiro de 2014, ela vai ter apenas 2 ou 3 meses lá de 2 ou 3 meses de salário, né? O período ali do comecinho de 2013, então ela vai receber 1/12 da soma desses 3 salários, tá? Vai receber, na prática vai acabar caindo no salário mínimo, mas tudo bem, a regra é essa, tá? Então a dúvida encerra assim: poderia comentar um pouco no Periscope sobre o valor do benefício de seguradas que não estão mais trabalhando, mas ainda estão no período de graça? É isso, gente, não tem muito o que comentar, tá? Se a segurada está no período de graça e tem direito ao salário maternidade, o regulamento traz uma regra lá no artigo 101, inciso 3, tá? O salário maternidade pago diretamente pela Previdência Social consistirá, inciso 3, em 1/12 da soma dos 12 últimos salários apurados em um período não superior a 15 meses para as seguradas contribuinte individual, facultativa e para as que mantenham a qualidade de segurado. Tudo entendido até aí? Então, gente, assim, é meio... essa regrinha escrita assim fica meio chato, né? 1/12 da soma dos 12 últimos salários num período não superior a 15 meses. Mas no fim das contas é simples, tá? A gente avalia, a gente pega os últimos 15 meses antes do parto, tá? Dentro desses 15 meses a gente pega os 12 últimos salários. Ah, mas se não tiver 12, então a gente vai pegar os 10 últimos. E se tiver 3, a gente vai pegar só os 3 últimos. E se não tiver nenhum? Então o benefício vai acabar sendo de um salário mínimo, porque ela não tem salário nenhum no período de graça. Tudo entendido? Ah, e se ela tiver 15? Se ela tiver 15, a gente vai pegar os 12 últimos, tá? Vamos para a questão 3. Novamente sobre salário maternidade. Caso, essa aqui foge completamente do direito previdenciário, mas vamos lá. Professor, sobre salário maternidade. Caso uma segurada empregada faça jus ao salário maternidade, mas antes do início ou até mesmo no início, a empresa decreta falência. Como fica a situação para a empregada? A empresa, mesmo fechada, terá de pagar o benefício? Bom, para essa questão, é o que eu disse, eu não encontrei resposta, tá? Nós não estamos falando aqui de direito previdenciário, já fugimos dessa área, entramos no direito do trabalho, tá? Obrigações da empresa, nesse caso, né? Porque o salário maternidade acaba correspondendo ao salário, né? O que eu consegui encontrar pesquisando um pouquinho em jurisprudência, que não vai ser cobrada na prova de vocês, pelo menos nesse ponto, tá? Essa questão não vai cair na prova do INSS, mas vamos tratar, não gosto de deixar aluno sem resposta. Eu encontrei aqui decisões referentes à garantia de emprego do CIPERO, aquele cara que participa da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Esse também tem garantia de emprego, garantida lá pelo artigo 165 da CLT, mas nos TRTs já é bem firme, pelo que eu tenho visto aqui, que no caso de falência do empregador, essa garantia de emprego não se sustenta, tá? Eu tenho a tendência a acreditar que para o salário maternidade, que também é uma garantia de emprego, não é uma estabilidade inquestionável, né? Essa garantia de emprego também pode ser desconsiderada em caso de falência. Tá? O que diz aqui é que a garantia de emprego busca evitar a despedida arbitrária ou imotivada, né? Mas que quando a empresa está à beira da falência, em recuperação judicial, né, não dá para considerar arbitrária nem imotivada a dispensa, tá? Se justifica por razões econômicas, mesmo que a falência, em último caso, tenha sido causada pela
falha administrativa lá da empresa, né, por incompetência, não dá para considerar que houve dispensa imotivada. Tem justificativa para a empregada ser demitida, então a garantia de emprego não se sustentaria. E como fica o salário maternidade nesse caso? Bom, se ela está desempregada, quem paga o salário maternidade é o INSS. Certo? Mas isso não vai cair na prova de vocês. Vamos tocando em frente. Questão número 4. Se uma segurada de baixa renda que esteja recebendo salário maternidade for recolhida à prisão, o que acontece neste caso? Bom, a tendência lógica... Só um segundinho aqui, deixa eu achar aqui os artigos no... A tendência lógica é a seguinte: o salário maternidade é um benefício que não pode ser acumulado, né, com o auxílio reclusão. Acumulado quer dizer assim, se o beneficiário está recebendo salário maternidade e for preso, os dependentes não podem receber auxílio reclusão concomitantemente, tá? Aonde diz isso? Em lugar nenhum, mas o professor não está maluco, não se assustem, tá? A questão é a seguinte: a lei diz expressamente que o auxílio reclusão não pode ser recebido conjuntamente com auxílio doença ou aposentadoria, né? Se o segurado estiver em gozo de aposentadoria ou auxílio doença, o auxílio reclusão não vai ser devido aos dependentes. O salário maternidade não aparece aí, mas ele é um benefício que tem a mesma função, em última análise, do auxílio doença e da aposentadoria. Ele é substitutivo de renda, né? Ele visa substituir a renda daquele segurado que por alguma razão está impossibilitado de trabalhar ou já cumpriu todos os requisitos, né, para se aposentar. Tá? Por ser um benefício substitutivo de renda, eu entendo razoável impedir também que ele seja pago concomitantemente ao auxílio reclusão. Tá? O regulamento, deixa eu ver se o regulamento fala isso. O regulamento fala no artigo 167, inciso 4, parágrafo 4º, que o segurado recluso, ainda que contribua, não faz jus aos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria durante a percepção pelos dependentes do auxílio-reclusão, permitida a opção, desde que manifestada também pelos dependentes, pelo benefício mais vantajoso. Tá? A instrução normativa 77... vai além e acrescenta nessa lista, além de auxílio doença e aposentadoria, o salário maternidade, tá? Essa é a única disposição normativa expressa que nós temos a respeito da impossibilidade de pagamento conjunto do auxílio reclusão com o salário maternidade, tá? Mas eu entendo, como eu disse, já que a função do salário maternidade também é de substitutiva dos rendimentos do trabalho, essa analogia com a vedação de acumulação com a aposentadoria e auxílio-doença é razoável e eu entendo então que o legislador andou bem aí, tá? Aí na prova, como é que nós vamos fazer? Bom, na prova a gente vai rezar para o examinador não exigir isso porque não existe previsão expressa, nem na Lei 8.213, nem no 3048 que trate dessa situação, tá? O que não está previsto nessas normas, em princípio, não vai ser exigido na prova. Esperamos que o examinador não caia matando aí com a IN 77, pois ela não está prevista no edital, tá?
Mas a situação na prática, o que acontece é isso. Se uma segurada de baixa renda estiver recebendo salário maternidade e for presa, o que acontece neste caso? O salário maternidade vai continuar sendo pago. Quando o salário maternidade cessar, nasce o direito ao auxílio reclusão. Tranquilo até aí? Vamos em frente então. Mais uma questão número 5. Joana trabalhou como empregada de fevereiro de 2014 a março de 2014. Bom, eu já tratei disso um pouquinho para cima. Na questão 2 ali sobre a Zélia doméstica, né, que continuava no período de graça e dispensava a carência. Olha, Tercílio, se eu falar mais alto aqui eu vou acordar a casa inteira aqui, não tem muito jeito. Tá? Para alguns fica mais alto, para outros fica mais baixo e o jeito é depois esperar o vídeo e dar-lhe pau nas caixinhas de som aí. Tá? Vamos em frente então. Assim, essa questão 5 agora que eu fui perceber que eu já tratei dela, na verdade, né? É uma doméstica que trabalhou de fevereiro a março de 2014 como doméstica e aí foi demitida. Em novembro de 2014 começou a contribuir como facultativa e lá em maio de 2015 ela deu à luz um bebê. A gestação durou 9 meses, o parto não foi antecipado, então ela precisaria ter como segurada facultativa 10 meses de carência. Ela só tinha 9 contribuições, 2 como doméstica, como empregada e outras 7 como facultativa, né? E aí o enunciado diz que Joana não terá direito ao salário maternidade porque não preencheu o requisito da carência. O gabarito é errado. Por que é errado? Porque ela era empregada, ela foi demitida, ela estava no período de graça e optou por contribuir como facultativa. Tá? Nesse caso, é uma disposição também da instrução normativa, isso não está no regulamento, isso não está na lei. Tá? As questões agora, como eu disse, quem muito estuda vai aprofundando, vai procurando questões de nota de rodapé, vai procurando questões a exceção da exceção da exceção da nota do rodapé, né? E esbarra em previsões que só estão na instrução normativa agora. Eu tenho recebido muita dúvida que só se resolve com a IN, né? Esse caso é um. Tá? Tem uma previsão no artigo 148, parágrafo 3º da IN 77, que diz exatamente isso. Caso o segurado esteja no período de graça, em decorrência de vínculo como empregado, doméstico ou avulso, e passe a contribuir como facultativo, ou se vincule como segurado especial, sem cumprir o período de carência exigido nesta condição, fará jus ao salário maternidade independentemente de carência, tá? Então a Joana foi demitida sem justa causa, estava ainda no período de graça, né? Quando nasceu o seu filhotinho, né? Como ela ainda estava no período de graça como empregada, ela teria direito ao benefício sem carência, tá? Independentemente do fato de ter, nesse meio tempo, contribuído como segurado facultativo. Qual é o objetivo aí? É não desestimular a contribuição facultativa, tá? Porque pensem na seguinte situação, ela é empregada, ela foi demitida, ela tem direito a passar 1 ano, ou 2, ou até 3 em período de graça sem contribuir para o INSS. Nesse meio tempo, se ela adoecer, se ela sofrer um acidente, se ela se invalidar ou se ela atingir a idade mínima, ela pode se aposentar, né? E se ela quiser continuar contribuindo para contar tempo de contribuição? Como ela está desempregada, ela pode contribuir como facultativa. E o período de graça, como é que fica nesse período? Bom, ela está usufruindo um período de até 36 meses. Se ela recolhe 6 meses de contribuição como facultativa, depois, qual é o período de graça que ela tem direito? A continuidade dos 36 meses que ela já tinha ou os 6 meses da cessação como facultativo, né?
Eu acho que se o entendimento fosse pelo direito a 6 meses de período de graça, nós estaríamos desestimulando barbaramente a contribuição facultativa. A pessoa não ia querer contribuir, ou seja, não ia injetar dinheiro no caixa da Previdência para não ter um prejuízo na contagem do período de graça. Isso não faz sentido nenhum, né? Então a situação dessa questão é essa. E como se uma questão semelhante aparecesse na prova do INSS, não vai aparecer, tá? Porque no INSS, na prova do INSS nós vamos nos fixar na Lei 8.213 e no Decreto 3048. A IN 77 é algo que vocês têm que conhecer quando estiverem trabalhando depois da nomeação, tá? Com base na lei e no decreto, essa questão está certa, estaria certa, né? A Joana não teria direito, porque a lei ou o decreto não trazem essa previsão específica de aproveitamento de dispensa da carência, né, para uma segurada que contribuiu como facultativo enquanto estava no período de graça. Certo? Vamos à próxima questão. Essa é chatinha. Por gentileza, dê um exemplo prático do artigo 32 e incisos da Lei 8.213. Eu tenho dificuldades com a redação desse dispositivo. Olha, o aluno ou a aluna que me mandou essa dúvida e a torcida do Flamengo tem dificuldade com a redação desse dispositivo e de vários outros, né? O legislador confunde demais a nossa cabeça. A redação não é o forte deles. Tá? O artigo 32 da 8.213 é o que fala das atividades concomitantes. Tá? Um segurado que contribui, por exemplo, é professor de manhã e à tarde ele é advogado. Tá? E ele tem a contribuição como empregado de uma universidade privada de manhã e recolhe as suas contribuições como contribuinte individual pela atividade de advogado. Tá? Quando ele for se aposentar, como vai se dar o cálculo desse benefício? Bom, aí nós temos as possibilidades ali. Quando o segurado satisfizer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido, o salário de benefício será calculado com base na soma dos respectivos salários de contribuição. Esse é simples, tá? Ele tem lá seus 30 anos de magistério, seus 35 anos de advocacia. Ele simplesmente soma os salários, limitando ao teto, obviamente, e calcula o valor do benefício, tá? Essa é a parte fácil da história. Agora, quando ele só cumpre os requisitos em relação a uma das atividades, vamos supor que ele já seja advogado há 35 anos, mas ele dê aula apenas há 20, tá? Então nós precisamos apurar duas parcelas. Essa é a hipótese do artigo 32, inciso 2 da Lei 8.213, tá? Soma das seguintes parcelas. Primeira, o salário de benefício calculado com base no salário das atividades em que ele cumpriu os requisitos. No nosso exemplo, o salário de benefício calculado com base nas contribuições como advogado, tá? E um percentual da média do salário das demais atividades equivalente à relação entre o número de meses completo de contribuição e os do período de carência do benefício requerido. Ou então, quando se trata de benefício por tempo de serviço, que é o caso, a proporção é a relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício. Vou explicar isso, tá? Ele é professor, né? Um professor pode se aposentar, professor de universidade não tem bônus de tempo de contribuição, ele teria que se aposentar aos 35 anos. Ele tem 20 anos. Então, a segunda parcela do cálculo do nosso benefício é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, de julho de 94 até a data do requerimento, multiplicado por 20, que é o número de anos de contribuição que ele tem, dividido por 35, que é o número de anos necessários para a aposentadoria. Então ele vai receber uma parte integral, salário de benefício calculado normalmente com base
na atividade de advogado, e esse acréscimo proporcional ao tempo de contribuição da atividade de professor. É basicamente isso, não sei se ficou claro para todo mundo, essa situação é bem confusa mesmo, né? É melhor desenhar, escrever, né? Falando assim fica um tanto difícil, mas eu não tenho uma lousa aqui para falar para vocês, tá? É basicamente isso. Se a dúvida continuar, mandem um e-mail que eu tento esclarecer melhor por escrito, tá? Vamos para a próxima então, questão 7. Queria um pente fino sobre o produtor rural, pessoa física, abordando ele como contribuinte individual, equiparado à empresa, contratando empregados, contratando CI, exercendo atividade turística por mais de 120 dias, cota patronal em relação a empregado, CI. Esse assunto está um pouco cabeludo ainda. Até onde entendo, os 2,1% substituem os 20% de cota patronal de seus empregados, mas não substituem em relação a terceiros. Está correto esse pensamento? Não, não está correto, tá bom? Vamos ao artigo 25 da Lei 8.212, tá bom? O empregador rural, pessoa física, tá? Ele recolhe 2,1% em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22. As contribuições dos incisos 1 e 2 do artigo 22 são cota patronal e GILRAT. Cota patronal de todos, de empregado, de contribuinte individual, né? Trabalhador avulso. Então, é isso. O pente fino é basicamente isso, tá? Ele vai, em qualquer situação, a obrigação do empregador rural é recolher 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção. Aí, no caso de exercício de atividade turística, a receita da atividade turística integra a receita bruta. Tá certo? E se ele exerce atividade artística? E se ele exerce atividade artesanal? Tudo isso integra a receita bruta e ele vai recolher 2,1% sobre a receita bruta, substituindo a cota patronal de todos os empregados. Só isso, simples assim, tá? Vamos lá, questão 8. Estou resolvendo novamente as questões do simulado do TEC. Na questão 105, você menciona que o enunciado tenta nos enganar com uma regra do fator previdenciário. Sim, realmente, eu fui meio bandido nessa questão aí, tá? Tá transcrita lá para quem quiser, tá na minha página lá no Facebook, tá? Basicamente, eu fiz uma pegadinha ali com base nas regras do cálculo do fator previdenciário e da regra 85/95, tá bom? O fator previdenciário diz lá no parágrafo 9º do artigo 29 da Lei 8.213 que ao tempo de contribuição do segurado no cálculo do fator previdenciário serão somados 10 anos quando se tratar de professora, tá? Por quê? Porque o fator previdenciário leva em conta o tempo de contribuição, né? Quanto maior o tempo de contribuição, maior o fator previdenciário. Quanto menor o tempo de contribuição, logicamente menor o fator previdenciário. Então, para equilibrar o homem e a mulher, né? A legislação colocou, já que a mulher pode se aposentar com 5 anos a menos que o homem, o legislador determinou que ao cálculo do tempo de contribuição se adicione 5 anos quando for uma segurada. Tá? Também determina que se adicione 5 anos quando se tratar de um professor. Por quê? Porque ele também se aposenta com 5 anos a menos. E por fim, quando tivermos uma professora, a professora da educação infantil, ensino fundamental ou médio, se aposenta com 25 anos de contribuição, então devemos acrescentar 10 anos à soma ao tempo de contribuição para o cálculo do fator previdenciário. Tá bom? Já lá no artigo 29C, nós temos no parágrafo 3º, né, que o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério
deve ter o acréscimo de 5 pontos na regra 85/95. Tá? Por que professor para professora aí nesse caso vale a mesma regra, 5 pontos? Bom, porque a regra 85/95, diferente do fator previdenciário, que é uma mesma fórmula para todos, a regra 85/95 é diferente para o homem e para a mulher, né? O homem tem que somar 95 pontos, a mulher 85. E essa soma, 85 ou 95, é idade mais tempo de contribuição. Como o professor se aposenta com 5 anos a menos de contribuição que os demais segurados homens, a gente soma só 5 pontos nesse cálculo para ele. Como a professora se aposenta com 5 anos a menos que as demais seguradas do sexo feminino, ela só tem direito ao acréscimo de mais 5 anos nessa soma. É basicamente isso, né? Tem essa diferenciação. Então, a professora, quando vai haver a incidência do fator previdenciário na sua aposentadoria, ela tem direito a 10 anos a soma de 10 anos no seu tempo de contribuição para cálculo do fator previdenciário, e no cálculo da regra 85/95, ela tem um acréscimo de 5 pontos. Tá? Se ela tiver 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, e 30 anos de contribuição, ela vai conseguir se aposentar sem fator previdenciário, porque 50 mais 30 somamos 80, com os 5 pontos que ela tem direito, chegamos a 85, o fator previdenciário se torna facultativo no caso. Certo? Vamos em frente. E sobre o artigo 29C, parágrafo 1º da Lei 8.213, que diz assim: para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. Como eu devo realmente entender esse parágrafo e como ele cairia em uma questão? Bom, como ele cairia em uma questão, só se o examinador falasse basicamente ali em tempo de anos e dias, e meses e dias de tempo de contribuição e de idade, né? O que quer dizer basicamente é isso, ó. As frações serão somadas até atingir meses completos, tá? Então, se um segurado tem 10 anos e 2 dias em uma atividade, 3 anos, 4 meses e 27 dias em outra, né? Então, vão se somando todos esses tempos em anos, meses e dias, né? Para chegar aos meses completos, tá? E para a idade é a mesma coisa. Se o segurado tiver... então vamos pegar um segurado que tenha 60 anos, 6 meses e 15 dias de idade. E ele tenha vamos pegar 55 anos, 6 meses e 15 dias. E aí ele tem 39 anos, 5 meses e 15 dias de tempo de contribuição, né? Somando um com o outro, fechamos exatamente 95 e ele pode afastar o fator previdenciário. É simplesmente isso que quer dizer, tá? Somadas as frações em meses completos. Então, um diazinho a mais de tempo de contribuição, outro dia, mais 10 dias, mais 15 dias que ele tem em contratos variados de trabalho, se somam. E na soma total de tempo de contribuição e idade, se tivermos períodos fracionados, também podem se somar para chegar aos 95 pontos. Tá? Tudo entendido? Vamos em frente. 10. O tempo de contribuição do professor na aposentadoria por tempo de contribuição é reduzido em 5 anos, tanto para homem quanto para mulher. Sim. Mas essa regra aplica-se aos professores inscritos antes de 15 de dezembro de 98 na aposentadoria proporcional? Não vem mais ao caso. A aposentadoria proporcional hoje, quase 20 anos depois da lei, da emenda 20, já não existe mais. Acho que praticamente mais ninguém tem direito a ela hoje, né? Mas antes também existia o direito à aposentadoria proporcional, tá? De professor. O professor podia se aposentar com 5 anos a menos, a professora podia se aposentar com 5 anos a menos, né? Então hoje são 25 anos para a professora, 30 para o professor. Eles podiam se aposentar aos 20 ou aos 25 e tinha uma redução absurda
no valor da aposentadoria, mas eles tinham também esse direito à aposentadoria proporcional, tá? Mas não há razão para pensar nisso, isso não vai ser exigido na prova, tá? E o fato de hoje termos professores que se inscreveram antes não é relevante, tá? A regra de transição da emenda 2098 é monstruosa, não vale a pena alguém tentar hoje se enquadrar na regra de transição, tá? Questão 11. Estava lendo sobre a aposentadoria por invalidez e me surgiu a seguinte dúvida. Caso verificada a recuperação parcial ou quando for declarado apto para o exercício diverso... Está falando da mensalidade de recuperação, que está no artigo 47, tá? Da Lei 8.213, tá? Que diz assim, caso verificada a recuperação parcial ou se o segurado for declarado apto para o exercício de atividade diversa da qual habitualmente exercia, a aposentadoria por invalidez ainda prossegue durante 18 meses, né? Durante os primeiros 6 meses ele recebe 100%, nos 6 meses seguintes ele recebe 50% e nos últimos 6 meses ele recebe 25% do valor do benefício, tá? A dúvida consiste na interpretação deste último parágrafo. Como a recuperação pode ser parcial para o trabalho, isso quer dizer que há uma diminuição na capacidade do mesmo, ensejando, portanto, um auxílio-acidente? Depende. Tá? Diminuição da capacidade do trabalho pode ser decorrente de acidente ou não. Pode ser uma sequela da doença. Se a criatura teve um problema cardíaco seríssimo, ele pode estar recuperado depois de alguma intervenção cirúrgica ou de algum tratamento ou de algum medicamento novo, mas com limitações, só que ele não sofreu um acidente. Então essa diminuição na capacidade, se não é decorrente de acidente de trabalho, não vai dar direito de acidente de qualquer natureza, não vai dar direito ao auxílio-acidente, tá? Se essa diminuição for decorrente de acidente, se a incapacidade decorria de um acidente, aí podemos entender sim que após a recuperação parcial, se sobreveio alguma incapacidade parcial, né, alguma sequela, ele tem direito sim ao auxílio-acidente. Tá? Questão 12. Um segurado facultativo contribuiu por 15 meses nessa condição até conseguir um emprego, passando a ser segurado obrigatório como empregado. Depois de 3 meses trabalhando, contraiu dengue, situação que o fez ficar afastado por 40 dias do trabalho. Nessa situação hipotética, o segurado terá direito ao auxílio-doença? Para a carência, serão computadas as contribuições de quando era segurado facultativo? Sim, gente, o regime geral não faz discriminação, tá? Contribuição como facultativo, como empregado, doméstico, avulso, tudo está valendo, tá bom? Só existe uma restrição em relação a tempo de contribuição. Tem determinadas contribuições, né, a contribuição do facultativo e do contribuinte individual, à base de 11% ou de 5%, é que não contam como tempo de contribuição para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mas contribuição como facultativo, e se a pessoa mudar de categoria no meio, né, nesse caso o exemplo era esse, contribuiu por um tempo como facultativo, depois passou para empregado, não tem problema, todo esse período será computado como carência, tá? Questão 13. Em 10 de janeiro de 2016, o segurado empregado é despedido. Considerando que possua somente 12 meses de período de graça, ele irá perder a qualidade de segurado em 16 de março de 2017, certo? A minha dúvida é, o período compreendido entre 10 de janeiro de 2017 até 16 de março de 2017 é considerado período de graça? É, tá? É isso que diz a IN 77, que reflete a regra da Lei 8.213, tá bom? O artigo 15, parágrafo 4º da LBPS, da Lei 8.213, diz que a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior. Ou seja, até o último dia para recolhimento, o período de graça se mantém.
tá? O regulamento tem uma questão tem uma redação mais maldosa, tá bom? Ele diz assim, lá no... Deixa eu ver aqui... No artigo 14 do regulamento, ele diz o seguinte: o reconhecimento da perda da qualidade de segurado no termo final dos prazos fixados no artigo 13 ocorrerá no dia seguinte. Ou seja, o regulamento diz o seguinte: eu só reconheço a perda lá depois do dia 16 de março, tomando o exemplo que o aluno me deu aqui. Mas essa perda se deu no fim do prazo, lá em 1º de fevereiro de 2017. Tá? Essa é a redação do regulamento, que não é o que a INSS adota na prática. Eu já vi uma questão de concurso, mas foi só uma, felizmente, que se embasou nessa redação. Tá? Todas as outras, de um modo geral, consideram o que diz a LBPS, que é o que o INSS considera valendo na prática. Tá bom? Toca a bala. Questão 14. A contagem recíproca de tempo de contribuição é válida para fins de carência? Entre parênteses, o aluno até botou: acredito que deva ser, senão chegaria uma certa idade que ninguém mais mudaria de regime. Essa contagem é apenas para fins de aposentadoria ou serve para qualquer benefício? Bom, a contagem recíproca vale sim para fins de carência, tá? A gente conta todo o tempo de contribuição e as contribuições vertidas para um regime vão ser compensadas pelo outro, os regimes vão ter que se compensar financeiramente, então as contribuições vão ser consideradas sim, tá? Esta contagem é apenas para fins de aposentadoria ou serve para qualquer benefício? Bom, a Constituição diz para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca, né? É isso que diz a nossa boa e velha Constituição, artigo 201, parágrafo 9º. Já a Lei 8.213 diz: para efeito dos benefícios previstos no regime geral é assegurada a contagem recíproca. Então a Lei 8.213 está ampliando o conceito, né? E dizendo que não se aplica só para benefício, a contagem recíproca, só para aposentadoria. A contagem recíproca também vale para os demais benefícios do regime geral. Tá? Quando nós paramos para pensar qual é a utilidade disso para a imensa maioria dos benefícios, a gente vê que acaba não tem muita razão a gente se preocupar com isso. Né? A contagem recíproca é de tempo de contribuição. Né? Valeria... basicamente para quê? Né? A contagem recíproca de tempo de contribuição a gente contaria para quê? Para aposentadoria por invalidez, vale para aposentadoria. Padre, não, estou meio longe disso. Isso aqui é uma manta porque o frio aqui no sul tá de rachar. Tá? A contagem recíproca é de tempo de contribuição, já vi que vale para efeito de carência, né? Mas... talvez para receber um auxílio-doença, etc. e tal, né? Poderia ser considerado. Mas de resto, se ela é relevante só para aposentadoria ou para benefícios, qual é o benefício excluído da aposentadoria que tem interesse no tempo de contribuição? Não consigo me lembrar de nenhum, né, gente? A maioria deles depende de poucos meses de carência que o segurado vai cumprir já no regime geral, né? Mas ficamos com essa divergência aí, tá? Nos termos da Constituição, a contagem recíproca só vale para aposentadoria, na LBPS vale para benefícios previstos na RGPS, tá bom? E na prova? Na prova a gente tem que se atentar para o enunciado. Se o enunciado disser nos termos da Constituição, só vale para aposentadoria. Se não disser nada, consideremos que vale para todos os benefícios. Certo? Questão 15. Podemos considerar que a perda da qualidade de dependente também ocorre pela cessação da deficiência? Sim, sem a menor dúvida, tá? A dúvida é porque o regulamento no artigo 17 é que trata expressamente da perda da qualidade de dependente. E nesse artigo ele não trata
do deficiente, ele só fala do inválido, né? Que a cessação da invalidez resulta em perda da qualidade dependente. É que a questão, a inclusão da deficiência, das pessoas com deficiência na Lei 8.213 é relativamente nova, faz só 5 anos e o legislador ainda não teve tempo de atualizar o decreto, tá? As coisas lá em Brasília funcionam meio devagar mesmo, mas é óbvio que se o deficiente é dependente, quem não é deficiente não é dependente. Então a gente pode interpretar tranquilamente que a cessação da deficiência, se é que isso é possível, né, com os avanços da medicina a gente não pode duvidar de mais nada, a cessação da deficiência sim resulta em perda da qualidade dependente, tá bom? Questão 16. A inscrição do dependente se dá somente no momento do requerimento de algum benefício? Não pode se dar anteriormente? Para o tutelado que tem que comprovar dependência econômica, tal fato não tem que ser documentado pelo segurado? Para isso não precisa inscrevê-lo antes? Bom, quando surgiu essa regra da necessidade de declaração do segurado, né, para dependência do enteado e do menor tutelado, ainda vigorava a necessidade da inscrição dos dependentes pelo segurado mesmo, tá? O segurado tinha que ir ao INSS e inscrever seus dependentes, a esposa, os filhos, enteados. Existia na época até o menor sob guarda, né? E o dependente designado também existia. Era aquela figura que o segurado deixava lá como última opção. Se não tiver esposa, filhos, né, irmão, pais também, eu posso escolher um dependente, né? O dependente designado já caiu faz tempo, mas essa necessidade da declaração do segurado vem desde essa época. Então, naquela época fazia todo sentido o segurado ter que declarar: eu declaro que o fulano é meu enteado, eu declaro que o fulano é menor sob minha tutela, depende economicamente de mim, porque ele tinha que ir ao INSS apresentar documentos e inscrever os seus dependentes. Acabaram com essa necessidade da inscrição prévia dos dependentes, mas não acabaram com a necessidade da declaração do segurado, tá? Coisas dos nossos legisladores, tá? Então, a inscrição do dependente se dá somente no momento do requerimento? Sim, tá? Isso é imutável, essa regra está em vigor, não há maneira de chegar... Se eu chegar no INSS hoje e disser eu quero inscrever meus dependentes, vão olhar para minha cara e vão dar risada, porque isso não existe, tá? Então essa declaração do segurado para o tutelado e para o enteado tem que existir, mas isso tem que ser apresentado pelo menor tutelado ou pelo enteado no momento do requerimento do benefício, certo? A inscrição do empregado doméstico é feita diretamente pelo empregador doméstico ou o empregado doméstico deve se dirigir ao INSS? Vamos pela literalidade normativa na prova, tá bom? O empregado doméstico deve se dirigir ao INSS. Na prática, né, a inscrição é a obtenção do NIT, o número de inscrição do trabalhador. Tá? E quando eu vou... É que a dúvida da aluna se está aí por causa do e-social, né? Novo formato de pagamento das contribuições do empregador doméstico, né? O empregador doméstico registra lá o empregado doméstico a seu serviço e inicia o pagamento das contribuições. Mas a questão é a seguinte: para inscrever o doméstico no e-social é necessário que esse empregado doméstico já tenha um número de inscrição do trabalhador. E esse número de inscrição ele obtém no INSS. Tá? E somando a isso a literalidade do decreto, né? Artigo 18, a inscrição se dá da seguinte forma: empregado doméstico pela apresentação de documentos que comprovem a existência de contrato de trabalho. Tá? Então, ainda é a obrigação do empregado doméstico inscrever-se no INSS, apesar da inscrição, podermos entender que a inscrição ocorre com a inclusão dele no e-social, a norma é omissa, a Lei Complementar 150 não fala em inscrição do empregado doméstico,
O regulamento do E-Social não fala isso, o manual do E-Social não tem essa informação, então fiquemos com a literalidade normativa para a prova, tá bom? Questão 18. Quanto à lista das doenças consideradas graves para fins de concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ao meu entender, essa lista é exemplificativa, mas acabei de fazer uma questão em que o CESP considerou de forma contrária, tá? É a lista de doenças aquela do artigo 151 da Lei 8.213, são as doenças que dispensam de carência o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá bom? Na jurisprudência se entende que essas doenças, que essa lista é exemplificativa. Se houver doença não ali listada, mas com características semelhantes, que sujeite o paciente às mesmas limitações, poderia se entender também pela dispensa da carência. Esse é entendimento judicial, tá? Para a prova do INSS, fiquemos com o que diz a norma, e a norma traz uma lista que aparentemente é taxativa, né? Ela até diz, até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ao segurado que for acometido das seguintes doenças, 2 pontos. E aí traz uma lista de doenças. Ele não fala entre outras, ele não fala, não abre nenhuma possibilidade de complementação. Tá? A complementação se daria por essa lista a ser criada. Tá? A instrução normativa 40 e a instrução normativa 45 trazia uma lista de doenças. Era a anterior, que o INSS utilizava anteriormente. A IN 77 não trouxe essa lista, tá bom? Então, só podemos entender que essa lista é taxativa, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 19. Professor, é possível um período ser considerado no cálculo do salário de benefício e não ser considerado como tempo de contribuição, certo? Seria o caso do período em que o segurado recebeu benefícios por incapacidade não decorrente de acidente do trabalho, sem ser intercalado entre períodos de atividade. Perfeito, gente. Se vocês quiserem me mandar mais perguntas com a resposta que nem essa, eu agradeço, tá? É basicamente isso mesmo. Vamos supor que essa pessoa está recebendo um auxílio-doença, né, já tem mais de 180 meses de carência e chegou à idade para poder requerer uma aposentadoria por idade. Vai ao INSS e requer o seu benefício. O tempo de recebimento do auxílio-doença será considerado no cálculo do salário de benefício, né? Todo o tempo que ele recebeu o auxílio-doença, nós vamos pegar o salário de benefício e considerar salário de contribuição para fins de cálculo de benefício, mas esse período de recebimento não vai contar como tempo de contribuição, porque não está intercalado por período de atividade. Simples assim, tá? Questão 20. Quando eu considero que na aposentadoria por idade se aplica o fator previdenciário, diante da literalidade do artigo 32.1 do decreto 3048, interpretada conjuntamente com o artigo 181-A do mesmo decreto. Bom, artigo 32.1 fala do cálculo do salário de benefício, né? Artigo 32, inciso 1. O salário de benefício consiste, para aposentadorias por idade e tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Bom, o ponto aqui é o seguinte, eu traço uma distinção, tá? Não vi até hoje questões que façam isso, espero que não nos deparemos com uma confusão dessas, mas eu traço uma distinção entre salário de benefício e renda mensal do benefício, e eu entendo o seguinte, no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário incide, sempre. Ponto. Literalidade do artigo 32.1 do regulamento, não há o que discutir.
tá? Ah, mas e a regra da aplicação facultativa na aposentadoria por idade? Sim, isso é uma regra de cálculo do benefício, não se aplica ao cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade. Tá? Essa é a diferença que eu enxergo, tá bom? Então, assim, se tivermos um enunciado que diga o salário de benefício da aposentadoria por idade consiste na média aritmética simples, parará, multiplicada pelo fator previdenciário. Eu digo que está certo. No cálculo da renda mensal da aposentadoria por idade, o fator previdenciário incide obrigatoriamente. Eu entendo que está errado. Tá? No cálculo da renda mensal da aposentadoria por idade, o fator previdenciário é facultativo. Artigo 181A, 181A do regulamento. No cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade, o fator previdenciário incide obrigatoriamente. Aposentadoria por tempo de contribuição, mesma coisa. Salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Sofre incidência obrigatória do fator previdenciário, certo? Artigo 32.1 do regulamento, não há como entender diferente. Na renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição, no cálculo da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição, há incidência obrigatória do fator previdenciário? Não. Tá? A incidência pode ser afastada se o segurado cumprir a regra 85/95. É simples, gente. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Salário de benefício incide fator previdenciário. Renda mensal, opcional. Mas tem um alerta aí. Na aposentadoria por tempo de contribuição pode ter uma confusão, tá? Um enunciado que diga assim: no cálculo da renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição, a incidência do fator previdenciário é opcional. Eu diria que está errado, tá? Por quê? Porque faltam elementos para poder afirmar isso. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a incidência do fator previdenciário só será opcional se o segurado ou a segurada cumprirem a regra 85/95. Tá? Então, ficamos assim: salário de benefício, fator previdenciário incide. Renda mensal, na aposentadoria por idade, opcional. Na aposentadoria por tempo de contribuição, se o segurado cumprir a regra 85/95, opcional. Se ele não cumprir, obrigatório. Fechamos questão, vamos em frente. Questão 21. O recluso e o liberado da segregação compulsória têm necessariamente que ser segurados ou estar em período de graça antes do recolhimento à prisão para ter direito ao período de graça? Sim. Tá? Nós temos aqui a seguinte redação: mantém a qualidade de segurado independente de contribuições. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Tá? Se ele não era segurado antes da segregação, não há que se falar em manutenção da qualidade de segurado. Se ele não era segurado antes da prisão, não há que se falar em manutenção da qualidade de segurado. Ficou claro? Toca para a próxima. Questão 22. Se uma questão tratando de salário de benefício me trouxer a seguinte redação: para as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, devo considerar correta por ser a letra da lei? Sim, foi isso que eu acabei de falar, né? Aqui está exemplificado. Tá? Ou errado por saber que o FP é facultativo no caso de aposentadoria por idade e que com a regra 85/95 é afastado para a aposentadoria por TC. Eu consideraria correta porque estamos falando de salário de benefício. Salário de benefício, a incidência do fator previdenciário é obrigatória. Ele não vai incidir depois no cálculo da renda mensal do benefício. Tá? Questão 23. Com relação à disposição do RPS,
quanto ao aproveitamento da qualidade de segurado no do RPPS, do regime próprio, no regime geral, né? Falando ainda então de período de graça, diz ali que aplica-se o disposto no inciso 2 do caput, no parágrafo 1º, que é a manutenção de até 12 meses ou até 24 meses, ao segurado que se desvincular de regime próprio de previdência social. Tá? Então, um servidor público que pediu as contas e resolveu trabalhar na iniciativa privada tem direito ao período de graça de 12 meses ou até 24 meses. Tá? Fiquei em dúvida sobre como aplicar esse dispositivo. Devo pensar que um segurado do regime próprio, ao se desvincular desse regime, mesmo não se filiando ao regime geral, terá a qualidade de segurado garantida para aproveitar de todos os benefícios que o regime geral garante aos seus segurados? Eu entendo que sim, tá? Por quê? Por causa da regra de contagem recíproca. Ele contou o tempo de contribuição lá do regime próprio, os regimes devem se compensar, tá? E principalmente a norma não restringe, né? Ela só diz exatamente o que o aluno me enviou, né? Aplica-se o período de graça de até 12 meses ou então até 24 meses ao segurado que se desvincular de regime próprio de previdência social. Ponto final. Tá? O INSS, para variar, como eles não gostam de facilitar a nossa vida, restringiu. Tá? Eles disseram assim: aplica-se o disposto ao segurado que se desvincular de regime próprio desde que se vincule ao regime geral. Eu não consigo entender como que esse segurado deveria se vincular ao regime geral, tá bom? Sinceramente, não consigo imaginar, já que nós estamos falando de período de graça, um período sem contribuição. Ele vai fazer o quê? Ele vai ir até o INSS se inscrever? Olha, eu quero me inscrever, vai contribuir como? Não, eu não vou contribuir, eu estou desempregado, eu só quero me inscrever porque eu preciso do período de graça. Não vejo sentido nenhum nisso, tá? Mas é isso que diz na instrução normativa. Como nós devemos nos fixar na lei, e a lei basicamente a lei diz que se ele se desvincular de regime próprio, terá direito ao período de graça, entendemos que caso se desvincule de regime próprio, terá direito ao período de graça. Ponto final. Tá? Questão 24. José é um pescador artesanal, profissão que lhe garante o sustento com a comercialização de sua produção, é enquadrado como segurado especial e, independentemente de recolhimento, terá direito aos benefícios da Previdência Social. No meu entendimento, eu penso que é obrigação o recolhimento da receita bruta de comercialização, mesmo que para efeito de carência não precisa ser comprovado. Por favor, esclareça a diferenciação de obrigação de recolhimento e não obrigação para efeito de carência. Tá, é isso aí. A única diferença do segurado especial para os demais segurados é que o segurado especial não tem a obrigação de contribuir mensalmente, mas ele tem a obrigação de contribuir. Tá? O segurado especial não está sendo sustentado pela Previdência Social, a gente não está pagando para que ele receba benefício, tá? Ele tem a obrigação de pagar, e eu já vi algumas situações em que eles pagam muito mais do que a gente. Tá? Mesmo sendo pequenas propriedades, trabalhando só com a família, já vi segurado especial contribuir com uma barbaridade de dinheiro, um absurdo, né? Pagando mais do que um contribuinte individual que pague no teto, por exemplo. Tá? E mesmo assim eles têm direito, com essa contribuição sobre a receita bruta, eles têm direito apenas a benefício mínimo. Né? Mas então assim, eles têm obrigação de contribuir, sim, sempre que comercializarem produção. E se não comercializaram? Tem uma disposição que deixa eu ver aqui. Não. Existe uma previsão, me desculpem, mas agora não consegui encontrar, de que o segurado especial, quando não tiver comercializado sua produção em determinado ano, ele tem que comunicar à Previdência Social para justificar a falta de recolhimento. Ou seja,
O recolhimento é obrigatório, tá? Se ele comercializou a produção, ele vai recolher. Até porque um dos documentos mais utilizados para comprovar o efetivo exercício de atividade rural, que lhe dá direito aos benefícios como segurado especial, é a nota fiscal de produtor, é a nota fiscal de comercialização da produção. Se ele não tiver essa nota, se ele não estiver recolhendo contribuições, né, ele vai ter um pouco mais de dificuldade em provar que efetivamente exerce a atividade, tá bom? Questão 25, falta pouco. O prazo prescricional para requerimento do salário maternidade é sempre de 5 anos contados do nascimento ou adoção da criança? Sim, isso está na IN 77, na verdade, né? Eu tratei disso no vídeo passado, mas acho que foi uma das questões que foi cortada com o travamento do vídeo. Tá? É sempre de 5 anos contado do nascimento ou adoção. Por quê? Porque não só é possível receber benefícios, né, 5 anos antes as parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação ou do requerimento do benefício, né? O requerimento, de um modo geral, é imprescritível. O direito ao benefício nasce e ele pode ser requerido a qualquer tempo, tá bom? Mas como nós temos essa questão de que a prescrição atinge as parcelas anteriores a 5 anos, e o salário maternidade tem uma duração curta, são só 4 meses de benefício, se o segurado deixa passar mais de 5 anos, ele não vai poder receber. Tá? É só isso. Tá? Por isso que em relação ao salário maternidade existe essa previsão específica, mas está na instrução normativa, tá? Não está nas leis, de que a segurada pode requerer o salário maternidade até 5 anos após o fato gerador, só. Tá? E a justificativa é essa, é porque se requerer com mais de 5 anos, pode-se até reconhecer o direito ao benefício, mas ela não vai ter direito a receber nenhuma parcela. Então não há sentido nenhum em autorizar o requerimento. Questão 26. A reabilitação profissional é um serviço da Previdência que independe de carência e de filiação, basta só a inscrição ao RGPS? Eu diria o contrário. Independe de carência, sem dúvida, mas independe de inscrição. Tá? A filiação é obrigatória, né? Tá? A filiação, nós estamos falando de um regime de filiação obrigatório. O simples exercício de atividade remunerada já torna o segurado filiado ao regime geral. Não existe a possibilidade de alguém ser inscrito sem ser filiado. Tá? O facultativo se filia no momento da inscrição. Os demais são filiados quando começam a exercer sua atividade. A inscrição é um ato posterior. Tá? Não existe, então, inscrito e não filiado. Tá? Existe filiado e não inscrito. Então não tem como, como diz aqui, a reabilitação profissional independer da carência e da filiação. Tá? A filiação é fundamental. A filiação é o que torna o segurado sujeito de direito. Tá? Vamos lá, questão 27. No cálculo da aposentadoria, quando há auxílio acidente, mesmo que a soma desses valores superem o teto, entram pelo seu valor total ou respeita-se o teto? Tá. Vamos falar, então, estamos tratando de um segurado que recebe um valor próximo ao teto e recebe lá de auxílio acidente mais R$1.000. Somando o seu salário com o auxílio acidente, ele supera o teto. O que vai ser considerado no cálculo do salário de benefício? O teto. Tá? Vai ser limitado, portanto. Não há autorização para estourar o valor teto nesse caso. Tá? O salário de benefício, o auxílio acidente vai ser somado. Se ultrapassar o teto, o salário de contribuição vai ser limitado ao teto. E aí vai ser calculado o benefício de aposentadoria dessa forma. Tá?
Questão 28. O segurado em gozo de auxílio-doença que exercia apenas uma atividade pode exercer outra diferente mesmo recebendo auxílio-doença? Pode, tá? Hoje a lei está mais clara nesse ponto. Deixa eu encontrar aqui o dispositivo para não... Deixa eu ver aqui onde é que está... O artigo 60, parágrafo 6º da Lei 8.213 diz assim: o segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta a subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Veja bem, é diferente do que a lei determina para a aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, diz que o segurado que retornar à atividade terá sua aposentadoria cancelada, tá? É diferente por quê? Justamente porque a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade para qualquer benefício, para qualquer atividade, tá? O auxílio-doença não necessariamente, ele é devido para o segurado que estiver incapaz para a sua atividade habitual, né? Então, assim, se ele estiver recebendo auxílio-doença e vier a exercer uma atividade, ele poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. O parágrafo 7º complementa. Na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Ou seja, se o segurado era, vamos pegar um exemplo bem extremo, assim, ele era estivador, passava o dia inteiro carregando, descarregando caminhões, e sofreu uma lesão na coluna. Em razão dessa lesão na coluna, ficou incapacitado para o exercício de sua atividade habitual, que era essa de carga e descarga de mercadorias. Passa um tempo recebendo lá o seu auxílio-doença, e então um amigo arranja para ele uma boquinha lá como motoboy. Ele está totalmente incapacitado para atividade que exige esforço físico intenso por causa da coluna, mas ele pode exercer essa outra atividade. O auxílio-doença vai ser necessariamente cancelado? Não, tá? É isso que dizem os parágrafos 6º e 7º, tá? Ele vai ter que passar por uma perícia, e a perícia vai avaliar se o fato dele ter voltado a trabalhar é indicativo de que ele está incapacitado que ele continua incapacitado para o exercício da atividade habitual anterior. Nessa hipótese, ele vai continuar recebendo auxílio-doença e exercendo a atividade, tá? O regulamento traz uma outra previsão, né, que é um pouquinho diferente. É do segurado que já exercia duas atividades. Vamos considerar que ele já era estivador e motoboy, e ele se incapacita só para uma atividade. Ele continua trabalhando numa e recebe o auxílio-doença por outra. Tem até uma previsão interessante de que nessa hipótese o auxílio-doença pode ser inferior ao mínimo, desde que somado ao salário da segunda atividade atinja pelo menos o valor mínimo, tá? Se o segurado que exerce duas atividades pode receber auxílio-doença só em relação a uma e continuar trabalhando em relação a outra, não há por que entender que um segurado que está recebendo auxílio-doença não possa encontrar uma segunda atividade compatível lá com o recebimento do benefício. Ficou claro? Vamos em frente, estamos chegando no fim. Questão 29. Não entra no cálculo da renda bruta familiar o benefício de prestação continuada concedido a um idoso quando estiver em análise a concessão de BPC a outro idoso. Ok, estamos falando de LOAS, né? Mas e se estiver em jogo a concessão de benefício para deficiente da mesma família? Seria contabilizado o BPC já recebido por idoso? E se o benefício fosse concedido primeiramente para o deficiente, seria contabilizado para o idoso?
Só um segundinho. Deixa eu encontrar os dispositivos aqui para... Bom, nós temos a seguinte situação. O decreto 6214, que é o regulamento do benefício de prestação continuada, expressamente diz o seguinte: o valor do BPC concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar a que se refere o inciso 6º do parágrafo 4º, para fins de concessão do BPC a outro idoso da mesma família. Tá? Na prova, nos fixemos na literalidade normativa. Tá? Nos tribunais, isso já é pacífico, tá? Que o BPC de um idoso não entra no cômputo da renda mensal para a concessão do BPC do deficiente, que o BPC do deficiente não entra no cômputo da renda mensal do idoso e até mesmo benefícios de valor mínimo, tá? Não estão servindo como restrição. Peguemos os casos que eu encontrava era de casais, né? Casais de idosos que não tinham filhos, viviam sozinhos, e um deles recebia uma aposentadoria por idade. Se fazia uma analogia e se entendia que essa aposentadoria por idade, se fosse no valor mínimo, não impediria a concessão do BPC LOAS para o outro membro, né? Para a esposa, no caso. O entendimento é razoável, o rendimento é o mesmo, né? São rendimentos no valor mínimo. Por que razão privilegiar quem recebe LOAS e quem não recebe? Nós tínhamos lá um segurado que tinha vários anos contribuído para a Previdência Social, estava recebendo um benefício decorrente desta contribuição e a sua esposa ficaria... ele e a sua esposa teriam que sobreviver com apenas um salário mínimo por causa dessa vedação. Já o casal que morava na casa ao lado e que jamais tinha contribuído, poderia receber 2 salários mínimos, cada um recebendo um LOAS. Diante dessa injustiça, o judiciário se posicionou e faz essa aplicação analógica aí da norma para desconsiderar a renda mensal de qualquer benefício de valor mínimo para fins de cálculo de cálculo da renda per capita, tá bom? Questão 30. Se um segurado trabalha em atividade de risco para a sua saúde que lhe dê direito à aposentadoria especial durante 10 anos e depois desses 10 anos de efetivo serviço ele for eleito dirigente sindical, ficando afastado de suas atribuições para se dedicar exclusivamente à atividade de representante por 2 anos, ele pode se aposentar após 3 anos de retorno ao trabalho especial, considerando que o TC seja 15 anos? Não. Tá? Existe uma previsão na Instrução Normativa 77 lá, de que o tempo como dirigente sindical contaria como atividade especial até 1995, tá? Porque até 95 existia o enquadramento por atividade. O simples fato de exercer a atividade já dava ao segurado o direito à aposentadoria especial. O motorista de caminhão, por exemplo, era um que tinha direito a se aposentar com menos tempo, independente da comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. Desde 95 esse jogo começou a virar e hoje a comprovação da exposição a agentes nocivos no exercício do trabalho é indispensável para o recebimento da aposentadoria especial, tá? O dirigente sindical, em um primeiro momento, salvo comprovação de que ele, de repente, permaneça lá no mesmo ambiente de trabalho que os representados por ele, né?
ele não vai ter como comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos nesse período da atividade de dirigente sindical. Então ele precisaria, para ter direito à aposentadoria especial, de mais 5 anos de atividade após o retorno. Tá? Então o trabalho de dirigente sindical após 1995 não conta como tempo especial. E a última dúvida, professor, o senhor poderia falar um pouco sobre o tempus regit actum? Estou na dúvida sobre esse conceito. Ele quer dizer que a lei a ser obedecida é a da ocorrência do fato? Exemplo, o segurado morreu em 2013 e os filhos só pediram o benefício em 2016. Isso quer dizer que será levado em consideração a lei vigente em 2003? E o cálculo, valor do benefício é referente à lei vigente em 2016? Aproveitando, é de 10 anos o prazo para requerer pensão por morte? Bom, vamos por partes. No caso da pensão por morte, já é firme na jurisprudência que se aplica a lei vigente na data do óbito. Tá? Então, o requerimento do benefício vai seguir o que se determinava naquela época. Tá bom? Tem que verificar quem é que se enquadrava como dependente naquela época. Né? No caso dos filhos, né, se eram menores, eles têm ainda direito ao benefício desde aquela época, mais uma razão para ser considerada a legislação que vigorava lá em 2003. Tá? O cálculo do benefício vai seguir a regra que vigorava lá. Né? E é isso, tempus regit actum é isso. Né? A lei do tempo rege o ato. Aplica-se a lei em vigor no momento da ocorrência do fato. O fato gerador da pensão por morte é o óbito, então temos que considerar para o requerimento da pensão por morte a lei que vigorava na data do óbito. Tá? E prazo para requerer pensão por morte não existe. Tá? O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e só temos aquela restrição de data de início. Né? Se for requerido pelo cônjuge, ele tem 90 dias a partir do óbito para requerer. Se requerer com mais de 90 dias, ele vai receber a partir do requerimento. Tá? Se ele requerer com 12 anos, ele vai receber a partir do requerimento. Mas não há uma restrição de prazo. Tá? E pessoal, eu acho que era isso. Eu vi que vários me mandaram questões aí enquanto eu estava falando, mas eu tinha tanta coisa para responder aqui que não tinha condições de interromper, né? Volto a dizer para quem está chegando hoje aí e não conhece, toda segunda-feira eu estou aqui para tirar uma série de dúvidas. Quem quiser as suas dúvidas respondidas no vídeo, tem que de preferência me mandar um e-mail, tá? cassius.prev@gmail.com. Bota no título do e-mail dúvida para Periscope. Segunda que vem, a última segunda-feira antes da prova, eu vou estar aqui ainda, então, para tirar mais uma listinha de dúvidas aí. Tá? Peguem leve, por favor. Tá? Eu estou vendo que as dúvidas estão cada vez mais complexas, o que é um bom sinal de que o crescimento, né, à medida que a prova se aproxima, vocês estão cada vez mais conhecendo a legislação aí. Se quiserem, como eu disse, se quiserem me mandar perguntas já respondidas, como um aluno fez aí, né? Espero que todo mundo tenha gostado, tá? Amanhã, se possível, eu já posto essa aula aqui no YouTube. Ainda estou devendo a complementação das perguntas da semana passada. Não tenho, o Periscope me boicotou e eu perdi 3/4 da aula passada. Eu estou regravando aos pouquinhos, tá? Para poder botar as respostas restantes. Vou fazer isso agora, entre hoje e amanhã, se tudo der certo eu consigo concluir. Tá bom? E mandem e-mails aí, segunda-feira que vem a gente vem para fechar, liquidar. É isso aí, Fábio já me conhece, vou lá para minhas 4 horinhas de sono e levantar para tirar dúvidas aí. Tem muita mensagem no Facebook, muito e-mail, tenho umas aulinhas para terminar aí, o Atitude, que já era para ter sido lançado faz um tempinho, está agora na reta final mesmo para estourar. atitudeconcursos.com.br, recomendo para todo mundo. Em mais uns 10 dias aí, talvez menos, a gente deve estar no ar. Tá? E espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui. Eu estou aos pouquinhos
aprendendo a falar aqui na frente de uma câmera, né? Eu sempre gostei de ficar atrás do teclado, bem escondido, mas os alunos pediam vídeos e uma hora tem que ceder, né? Tem que ceder aos insistentes pedidos de vocês. Repetindo então, quem quiser ter sua dúvida respondida aí no próximo vídeo, cassius.prev@gmail.com. Vocês me encontram também no Facebook, quem quiser. Tá? Deixa eu esclarecer também, o simulado que eu vinha prometendo já faz um mês mais ou menos, simulado gratuito lá no meu blog, eu tô achando que não vai dar. Eu estou recebendo muito e-mail, eu estou recebendo muita mensagem no Facebook e tal, o que é muito bom, é sinal de que meu nome está sendo disseminado por aí, estou me tornando mais conhecido, mas eu só tenho as minhas 4 horinhas para dormir por noite. Se eu sacrificar elas, eu não tenho mais o que fazer. Eu não estou dando conta de responder a tanta dúvida, tá, gente? Então eu estou priorizando o atendimento aos alunos mesmo. Infelizmente, eu gostaria muito de fazer pelo menos um simuladinho para deixar lá para vocês, gratuito, né? Mas tá realmente complicado, tá? Eu não tenho de onde tirar tempo para isso. Tá certo? Mas então, mandem suas dúvidas para o e-mail. Segunda-feira que vem estamos aí. Boa noite para todos, abração, Deus abençoe.